Olá, vamos resolver a questão 83 da primeira fase da FUVEST 2023, prova X. Vamos à leitura do enunciado? Um professor precisa elaborar uma prova multidisciplinar que consta de 2 questões de matemática e 6 de física. Ele deve escolher de um banco de dados que contém 3 questões de matemática e 8 de física. O número de provas distintas possíveis, sem levar em conta a ordem que as questões aparecem, é. Então, na leitura, você já passe um tracinho aí nessa observação, sem levar em conta a ordem em que as questões aparecem, porque isso faz uma grande diferença. Estamos diante de um exercício de análise combinatória. E dentro da análise combinatória, a gente sabe que existem 2 mecanismos muito interessantes: arranjo e combinação. E qual é a marca de cada um desses mecanismos? Quando nós arranjamos situações, nós levamos em consideração a ordem em que os elementos são colocados. E quando nós combinamos, não. Então, vejam bem, o que o exercício nos deu? Ele disse que o professor quer montar provas onde ele colocará com certeza 2 questões de matemática e 6 questões de física. Mas onde ele vai buscar essas questões? Num banco. E nesse banco de questões ou banco de dados, ele encontrou 3 questões de matemática e 8 questões de física. E é daqui que ele tem que tirar as questões da prova que ele vai montar. Eu quero saber quantos tipos de prova ele pode montar. Então, vejam bem, desse banco, ele vai, das 3 de matemática, escolher 2 questões. E das 8 questões de física, escolher 6. E não importa a ordem em que essas questões são colocadas na prova. Então, se não importa a ordem, estamos lidando com uma combinação, tá? Então, eu costumo dar aos meus alunos um exemplo que eu acho que vocês entendem bem. Se você tem 10 paqueras e quer convidar 3 para levar ao cinema, importa a ordem que você vai ligar para eles? Não. Se eu ligar para o João, para o Gabriel e para o Ari, ou ligar primeiro para o Gabriel, depois Ari, depois João, são as mesmas pessoas que eu vou levar no cinema. Então, como não importa a ordem, é uma combinação. E quando importa, qual situação que eu posso mostrar a vocês que importa? Eu vou apostar em 3 cavalos numa corrida. Então, se eu escolho o primeiro cavalo, o cavalo marrom, o segundo branco e o terceiro preto, mas ganha em primeiro lugar o preto, segundo o marrom, pronto, já perdi a aposta. Porque eu tenho que, para ganhar, eu tenho que manter a ordem com que os cavalos chegaram. Tá? Então, aí eu estou fazendo um arranjo, tá? Então, nesse caso, como não importa a ordem com que as questões serão colocadas na prova, nós estamos combinando. E o que é que a gente vai combinar? Nós vamos combinar 3 questões de matemática, 2 a 2, porque nós vamos de 3 pegar 2. Então, vai ser a combinação de 3, de 2 em 2. E, na análise combinatória, qual o significado do e? Toda vez que a gente fala que vai pegar isto e aquilo, nós usamos o princípio multiplicativo. Então, nós vamos combinar 3 questões de matemática, 2 a 2, e, então multiplica, a combinação de 8 questões de física de 6 em 6. É isso que a gente tem que calcular. Agora vamos recordar.
Como faz combinação de N elementos de P em P? Nós fazemos N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, vamos lá. Aqui o nosso N é 3 e o nosso P é 2. Então, vai ficar 3 fatorial sobre P, 2 fatorial, N menos P, 3 menos 2 fatorial. Na segunda combinação, nosso N é 8 e o nosso P é 6. Então, vai ficar 8 fatorial sobre 6 fatorial, 8 menos 6 fatorial. P, aliás, desculpa, N, P e N menos P. E agora, vamos abrir esse fatorial. Olha, aqui eu tenho 2 fatorial e 1 fatorial. 1 fatorial vale quanto? 1, não é? Então, eu vou desmontar o 3 até chegar no 2. Ó, 3 vezes 2 fatorial. Embaixo eu tenho 2 fatorial. E aqui 1 fatorial vale 1. Pronto. Aqui eu tenho 6 fatorial e 8 menos 6 eu tenho 2 fatorial. Então, eu vou desmontar o 8 até chegar no 6. E vou desmontar também o 2 fatorial. Então, vai ficar assim. 8, 7, 6 fatorial sobre 6 fatorial. E aqui vai dar 2 fatorial, que eu desmembro como 2 vezes 1. E agora eu vou simplificar tudo que for possível. O que eu posso simplificar aqui? Esse 2 fatorial, esse 6 fatorial, e posso simplificar 8 e 2 por 2. 8 por 2 dá 4 e 2 por 2 dá 1. Então, o que é que sobrou? Aqui sobrou 3 sobre 1, que é 3. Aqui sobrou 4 vezes 7 sobre 1. 3 vezes 4, 12. E 12 vezes 7, 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8. 84. Então, o que é esse 84? 84 tipos diferentes de provas que podem ser montadas com esse banco de questões. Ficou bem claro? Então, aqui a cobrança também era única, né? Era uma cobrança em cima de análise combinatória e um dos casos dentro da análise combinatória que é a combinação, que é quando a gente agrupa os elementos sem nos preocupar com a ordem em que esses elementos entrarão no grupo. Ficou bem claro? Mande pra gente aí um comentário. Mande um like. Se inscreva para receber mais questões. Até a próxima!